Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Intercâmbio. Hoje nós vamos ter um programa um pouquinho frio, assim, a gente vai para o Canadá. Foi para lá que foi o nosso convidado de hoje, o Felipe. Felipe é estudante de Educação Física, do Bacharelado em Educação Física, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ele estuda no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, que fica aqui em Coqueiros, o bairro Continental aqui de Florianópolis. E vai contar para a gente o Felipe Mormul. Felipe, esse sim que fala, né? Felipe Mormul vai falar com a gente sobre a experiência dele na Universidade de Concórdia, em Edmonton, no Canadá. Universidade de Concórdia, em Edmonton, no Canadá. E que ele foi nesse semestre ainda, né? Isso, foi no primeiro semestre desse ano, né? Acabou de voltar lá do Canadá e está aqui para compartilhar a experiência com a gente. Felipe, antes de tudo, quero te agradecer muito por ter topado conversar com a gente aqui no Podcast Intercâmbio. Eu que agradeço, acho que é muito legal esse bate-papo, poder divulgar, né? Falar um pouco sobre as experiências que eu tive lá, que foram muito enriquecedoras, tanto para a minha vida na parte profissional, quanto na parte social. E é muito legal bater papo. Se um dia alguém quiser entrar em contato comigo também, conversar, não tem problema nenhum. Gosto muito de falar, vocês vão ver durante o programa aí. Tá bom, tá legal. A gente vai deixar no final aqui, a gente deixa o teu Instagram aqui para o pessoal, se quiser saber mais informações sobre o teu intercâmbio. Mas vamos começar então do começo, Felipe. Me diz uma coisa, intercâmbio era uma coisa que estava sempre nos teus planos, assim, desde o início da faculdade, ou como é que você descobriu isso, como é que veio essa vontade de fazer intercâmbio? Então, eu sempre tive a vontade de fazer o intercâmbio, sempre quis fazer no high school, ali no ensino fundamental, no ensino médio, mas acabou que não consegui fazer. E entrando no Cefid, eu comecei em 21, então meu primeiro ano inteiro foi EAD. Assim que a gente começou a ter as aulas presenciais, teve alguma palestra, não me lembro certinho qual que foi a professora, quem foi o palestrante, mas comentou do programa, né, do PROME, sobre o intercâmbio. Eu achei muito legal, assim, comecei a procurar, comecei a ver sobre editais, comecei a perguntei para todo mundo que já tinha ido, como funcionava, quais os documentos precisavam. Então, tanto é que eu comecei em licenciatura e eu passei para o bacharel. Porém, para você fazer o PROME, você tem que ter todas as matérias do primeiro ano, dos 2 primeiros semestres completos. E como eu fiz a transferência, tinha uma matéria da segunda fase que não ia me bloquear em nada para eu fazer a minha formatura. Eu ia fazer na 8ª fase, mas me bloqueava para fazer intercâmbio. Pro edital. Exato. Felipe, só a gente fazer uma pausa, você falou do PROME, né? Para quem não conhece, o PROME é um dos programas de intercâmbio que a gente tem na UDESC, né? Dá para dizer que é o principal, que é um programa bem bacana, né? Que todo semestre tem editais em que os alunos podem se inscrever e tem um número de vagas aí por cada centro da UDESC. E os alunos que são selecionados, eles recebem uma bolsa, né? Você podia até explicar como é que é essa bolsa do PROME. Então, a gente recebe a bolsa com o pagamento tanto dos estudos, pagamento das viagens e um pagamento mensal durante a estadia, né? Nesse programa de intercâmbio. Você tem as passagens aéreas, né? De volta, né? Isso. Seguro-saúde também. Seguro-saúde, os estudos. E tem uma ajuda de custo lá, pelo período que você fica lá no exterior, né? Exato, mensal, ela sempre fixa por mês. Então, por exemplo, fui e fiquei meio mês, né? No mês final, cheguei na metade do mês. Ela é proporcional ao tempo que você ficou lá nesse intercâmbio, né? Nessa viagem. Certo, depois a gente dá mais detalhes sobre isso. Então, você estava falando da escolha do intercâmbio, então, para se candidatar ao PROME, né, como você disse, você tem que ter as 2 primeiras fases do teu curso de graduação completinhas ali, né? Tem que ter feito todas as disciplinas, no teu caso faltava uma, você teve que adiar um pouco a inscrição. Exato, tanto é que eu atrasei, entre aspas, um semestre só por conta disso. Porque por conta disso eu bloqueei, por ter pego essa matéria, eu bloqueei uma matéria da 7ª, 8ª fase, que fazia com que eu não pudesse me formar junto com a minha turma. Eu já não ia me formar, né, caso eu passasse, mas no total eu acabei me atrasando um ano por conta disso, mas não tem problema nenhum. Acho que a experiência que eu tive foi muito legal. E além disso, ela também tem no máximo 80% do curso, se eu não me engano. Isso, não pode estar no finalzinho do curso, né? Exato. Não pode estar muito no começo nem muito no final do curso. Exatamente. E daí o que aconteceu comigo foi,
eu cheguei ali perto dos 80%, fiz a minha inscrição e daí eu passei a estar com 78%, 79%. Legal. E como é que você acabou escolhendo o Canadá? Assim, você gosta de frio, é isso? Você queria sentir assim, Então, menos 35, você estava me dizendo aqui? então, eu sou atleta de flag football, que é um derivado de futebol americano, e eu queria ir para a América do Norte. Isso eu tinha certeza absoluta, queria ir para a América do Norte. Tinha um critério, então... Exato. Tá. Queria aprender sobre essa cultura do esporte que eu pratico. Então, já ali, peguei, tinha 5, 6 universidades na América do Norte, só que tinha algumas que tinham que pagar uma taxa a mais, tinha algumas que a minha certificação de inglês não valia, então restou entre duas do Canadá, Regina e em Edmonton, né, Concordia. E eu acabei escolhendo Concordia porque eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, eu vi que lá tem vários times, tem na Liga Americana de Hockey, tanto é que o time lá, o Oilers de Hockey, está na final, na Stanley Cup. Então vai começar aí quarta-feira, o primeiro dos 7 jogos. E eles têm time de basquete, time de futebol americano, time de beisebol. Então, como eu sou um amante do esporte, eu escolhi essa cidade, né, Edmonton, por conta do esporte, da cultura esportiva bem grande que tem lá. Nos Estados Unidos não rolou, então, porque a gente tem um convênio com umas 3 universidades nos Estados Unidos, Isso. né? Você chegou a considerar? Cheguei a considerar, só que das 3, uma delas era que permitia com o meu certificado de influência em inglês. Mas quando eu fui fazer a inscrição, eles não deixaram. Ah, tá, foi a questão da proficiência. Da proficiência. Daí só me restou as duas do Canadá e eu escolhi Edmonton. Então é que eu fiz a minha inscrição, quando eu passei para a minha inscrição, era para eu ir para Kentucky. Só que daí depois, posteriormente, entrando em contato com a universidade, eles recusaram e daí eu tive que ver as outras opções. Certo. E aí você foi, então, para Edmonton, no Canadá, que você estava me falando, então, que você passou bastante frio lá, né? Como é que é morar lá? Conta pra gente. Muito frio, muito frio. Uma cidade muito fria. Eu cheguei a pegar menos 35 graus nas primeiras semanas que eu estava lá. Cheguei na neve, nunca tinha visto neve na minha vida. Cheguei àquele cenário, o aeroporto ele é longe da cidade, né? Então ele é bem retirado. Assim, não sei se vocês já assistiram Star Wars, parecia um episódio de Star Wars, assim, tudo branco, você não conseguia ver nada, o avião chegando, você falava, meu Deus, onde é que eu tô? Esse frio é absurdo. Só que lá é tudo climatizado, né? Então o problema era você ir de um lugar pro outro. O problema não era estar no lugar. Então, por exemplo... Você teve que comprar roupa lá? Você foi preparado para o frio? Então, um fato legal de comentar sobre depois que eu passei na bolsa, escolhi a faculdade, eu descobri que um ex-técnico meu mora lá. Ele é um cara que muito low profile, então ele não posta nada, não tem nem Instagram, então não sabia que ele estava lá. E por algum acaso, fui procurar futebol americano em Edmonton, vi uma foto dele, e daí eu falei, é você? Daí ele falou, sou eu. Eu expliquei minha situação, legal, eu morando com ele. Já tinha um apoio lá, então. Exato. Já tinha um apoio lá, e daí ele falou, cara, assim, você não precisa já comprar de uma vez. Ali nas primeiras semanas você pode dar umas 8 camadas de roupas e se precisar, você compra um casaco. Acabou que eu nem precisei comprar, assim, eu comprei moletons, mas mais pro final eu sempre usava, sei lá, 3, 4 camadas de roupa. Deu conta. Porque o problema é você ir do ponto A ao ponto B. No ponto A e no ponto B não tem problema nenhum, que é tudo climatizado, tudo entre ali 20, 22 graus. Então você ia com várias camadas de roupa e tirava na hora de chegar nos lugares. Mas diz uma coisa, e a cidade lá, como é que é? Conta um pouquinho como é que era viver lá onde você morou. Sim, é uma cidade grande, apesar de não ser muito conhecida, é uma cidade com 1 milhão de habitantes, pegar toda a região ali perto dá até mais. E é uma cidade bem boa, assim, ela é segura. Uma coisa que eu me surpreendi muito, acho que é a coisa que eu mais comento com todo mundo, é a quantidade de morador de rua aqui lá. A quantidade de morador de rua, assim, foi um negócio que me surpreendeu. Só que eles, como eles recebem a renda do governo, eles acabam que nunca vi um assalto, nunca vi nada disso. Então, apesar de eu ver muitos moradores de rua, eu nunca me senti inseguro, exato. Como eles recebem essa ajuda do governo, eles acabam vivendo no mesmo estabelecimento que você. Então, vou no McDonald's, tinha morador de rua lá. Eu vou pegar um ônibus. Até porque na rua mesmo... Exato, na rua é muito difícil, assim, nessa temperatura é muito difícil.
E nunca passei nenhum problema, apesar de eu ver muitos, né? Tipo, usando drogas, facilmente eu via usando drogas, sob efeito de drogas, mas nunca me afetaram, nunca aconteceu nada comigo. E você foi com a bolsa do Prome, né? Isso. Que deve estar em torno de uns R$ 4.000 por mês, né? Dá 3,5, 3. Dava para você se manter lá com essa bolsa? Como é que era o custo de vida, essas coisas? Então, o que aconteceu comigo, né? Eu passei no Prome para eu ir no meio do ano passado, porém o meu visto atrasou. Bem na época ali que eu tinha do visto, aconteceu alguns problemas dentro do governo do Canadá sobre política de imigrantes e atrasou, que era esperado para ser em 2 meses e meio, acabou sendo 7 meses de espera. Aí teu intercâmbio ficou para o semestre seguinte. Exato, era para eu ir no meio do ano passado, eu acabei indo no começo desse ano. Então, nesses 6 meses já estava guardando um pouco de dinheiro, eu guardei um pouco mais de dinheiro, mas o que me ajudou foi eu ter morado com o meu amigo, né, um casal de amigos, e por conta disso eu paguei metade do que todos os outros intercambistas pagavam. Então, que pesa mais o aluguel mesmo. Pesa mais o aluguel. Eu gastava ali 60%, 70% da bolsa no aluguel. Então, se eu não tivesse esses meus amigos, eu teria que quase pagar da minha bolsa só para eu me manter, só para eu ter um lugar para ficar lá. Então, quer dizer, mesmo com a bolsa, você tem que fazer um planejamento financeiro. Sim. Se você quiser estudar no Canadá. Exato. Mesmo com a bolsa, eu tive que fazer um planejamento financeiro para conseguir me manter lá. Tipo, com o dinheiro da bolsa, eu conseguiria viver. Assim. Tem um lugar, eu consigo comer, não ia passar fome nem nada. Só que assim, não ia poder fazer nada além disso, sabe? Sei lá, sair com os amigos, comprar roupa, etc. Eu não ia conseguir. Então, o que me ajudou foi ter esse planejamento. Esses 6 meses, no final, até acabaram sendo bom para eu ter mais dinheiro, né? Para poder aproveitar lá durante o meu tempo. Uma coisa, essa foi a tua primeira experiência internacional, assim, de passar um tempo fora do Brasil e tal? Sim, eu saí do Brasil durante um dia, eu sou botafoguense, né, torcedor Botafogo, eu fiz a loucura de ir na final da Libertadores, peguei 35 horas de ônibus para ir, 26 horas de ônibus para voltar, e ali foi minha primeira experiência fora do Brasil. Mas assim, só com brasileiros, especificamente botafoguenses, então falava, muito diferente. Vai ficar 6 meses. E como é que foi a tua chegada lá? Você foi bem recebido? Assim, como é que foi os teus primeiros dias lá como intercambista? Então, a Concórdia, ela é conhecida por ter muitos estudantes estrangeiros. Tipo, sempre quando eu conversava com os canadenses, eles falavam, é bem comum da Concórdia, ter estudantes estrangeiros. Então, quando eu cheguei lá, a gente teve reunião com todos os estudantes estrangeiros, a gente fez uma conexão muito forte, a gente tinha um grupo, todo mundo a gente saía, finais de semana, se reunia para fazer coisas. Como é que o grupo, assim, a diversidade de estrangeiro que tinha lá? Dá uma ideia, assim, tinha gente de onde? Então, do nosso grupo, a gente tinha eu e mais 3 brasileiros, a gente tinha um holandês, tinha um suíço, tinha acho que 4 ou 5 francesas, tinha uma espanhola, uma japonesa, tinha 2 da República Dominicana, um mexicano, tinha mais um espanhol, que eu lembro, e daí tinham outros que não, tipo assim, pessoas que não interagiam muito com a gente, né? Eu sei que tinha o pessoal da Inglaterra, pessoal, acho que da Colômbia, só que eles não chegavam a falar com a gente. Mas mesmo nesse grupo que interagia mais com você, você listou aqui gente de vários continentes, né? Como é que era chega lá e todo mundo, mais ou menos, tá todo mundo na mesma, ou você tem as diferenças? Como é que era a convivência? Então, tem muita diferença, tipo, a gente possui essa diferença, né? Eles gostam muito mais, apesar de não parecer, eles gostam muito mais de festa do que a gente, eu acho. Eles bebiam muito mais do que a gente e esses fatores. Só que eu acho que na questão social todo mundo era igual, assim, todo mundo tava tipo longe da família. Eu acho que, sei lá, 90% pela primeira vez, aprendendo a se virar. Estava na mesma situação. Exato. Exato. Acaba nivelando um pouco. Né? Exato. E a gente, claro, né, tinham pessoas que gostavam mais de coisas diferentes, por exemplo, eu e o Eduardo, que era o outro brasileiro, a gente gosta muito de esporte. Então, pô, tudo que a gente tinha de esporte pra conseguir ver, a gente foi em jogo de hóquei,
foi em jogo de basquete pela universidade, foi em treino de soccer, né, do nosso futebol. Lá também da universidade vimos jogos de soccer também, porque a gente gosta. Então a gente teve essa conexão, que não era muito dos outros. Então, tipo, os outros preferiam, não sei, a gente chegou a fazer viagens em grupos, né? A gente foi para Benfica, que é uma cidade ali bem parecido com Gramado, fazendo uma analogia assim, bem parecido com Gramado. Então você podia selecionar assim um grupo que você queria sair, porque cada um gostava de coisas diferentes. De acordo com o interesse e tal. Exato. E a universidade, como é que é? Conta um pouquinho como é que era estudar lá. O que você encontrou? Tem uma assim, estrutura, as aulas? Qual a impressão que você teve da universidade? Pô, a estrutura assim é absurda. Eu não consegui, não vi muito da estrutura, porque ela é bem parecida com a UDESC aqui. Porque ela é tudo no mesmo centro, tipo, na mesma localização. Mesmo campus. No mesmo campus, porém, o centro da educação física é o único que não é perto. Então, no centro da educação física, era o mesmo centro do ginásio e o centro da academia. Então, eu não entrava muito nos outros centros. Estava mais apartado, assim, lá, mais no campus da tua área. Exato. Só que era uma estrutura, absurda, assim. Tinha um campo de futebol que ficou 80% do tempo coberto de neve, né, um outdoor, mas tinha um ginásio, tinha uma academia, as aulas eram muito boas, aqui é diferente, né, o sistema, a cultura esportiva dentro da universidade, lá é uma coisa muito séria, assim, você ganha bolsa para estudar, então a gente tinha tipo ônibus que levava a gente para ir ver os jogos, a gente via os jogos assim com um estádio pequeno, um ginásio pequeno, mas o estádio quase sempre lotado, com torcedores, muitos de família, mas sim, mais um campeonato mesmo, sabe? Um nível competitivo bem alto. É uma coisa parecida com os Estados Unidos. Isso, muito similar. Universitário bem similar, assim, bem similar mesmo ao esporte universitário ali dos Estados Unidos. Legal. E conta mais, assim, como é que era a universidade? Você teve alguma dificuldade de adaptação, assim, em termos de ensino, era diferente? Estudar em outra língua, assim, como é que foi a sua experiência? Então, eu tive um problema, podemos dizer assim, mais relacionado à minha área, porque quando a gente faz educação física aqui, o professor vai dar exemplo de futebol, vai dar exemplo de vôlei, vai dar exemplo, sei lá, corrida, natação. E lá, os dois principais esportes é hóquei e beisebol. Eu nunca joguei isso na minha vida. Nem sei como é que joga. Exato. Então, pensando nisso, nesse tempo aí que eu fiquei, que eu sabia que eu já ia para lá, mas isso no final do ano passado, eu comecei a estudar. Então, procurei lá no YouTube como joga beisebol, como funciona beisebol, como funciona hóquei. Então, assim que a gente chegou, eu me lembro, primeiro dia de aula, o professor deu um exemplo de hóquei. Falei, meu Deus, ainda bem. Falando sobre os goleiros de hóquei, sobre posição específica. Falei, graças a Deus que eu consegui dar uma estudada antes, porque senão eu ia estar muito perdido. No hóquei deve ser um pouco mais fácil entender, né, para quem entende futebol. Né? Agora, o beisebol é completamente diferente. Muito difícil. Ele falava ali das posições, sorte que eu sabia. Porque, por exemplo, teve uma questão na primeira prova, nunca vou esquecer, que ele fala sobre uma coisa muito específica do hóquei. E eu não sabia. Que era sobre o time de base de hóquei, só que eles não colocavam um time de base de hóquei, eles colocavam o nome do time. Então tinha uma questão lá, o nome do time é Tim Beats, que é relacionado ao Tim Hortons, que é a cafeteria mais famosa de lá, um fast food de breakfast, de café. E eu errei uma questão porque eu não sabia, não fazia a mínima ideia o que era Tim Beats. E eu fui perguntar depois para meus amigos, eles tipo, como assim você não sabe? Ué, eu sou do Brasil, gente, não vivo aqui. Mas em termos assim de sistema de ensino e tal, você tranquilo assim? Bem tranquilo. Eles têm um sistema, uma coisa que me agradou muito é que eles são muito organizados. Então, no primeiro dia de aula você tem a data de tudo, você sabe exatamente o que quer. Que aqui acaba acontecendo, mas uma coisa que eu gostei muito. Lá eles tratam as notas por marcos. Então, por exemplo, vou fazer um trabalho sobre um relatório sobre um jogo que eu fui. Daí tem 5 marcos sobre você falar da estrutura, 5 pontos para você falar sobre como foi o jogo, 5 pontos para você falar sobre tal coisa, e o professor vai descontando a partir disso. Não é uma nota muito menos subjetiva do que aqui. Que o professor fala, quero um relatório sobre o jogo. Então ele vai dar uma nota, provavelmente de 0 a 10,
e ele depois pode fazer uma explicação, mas muitas vezes você não sabe o que o professor quer exatamente. Achou o sistema de avaliação mais interessante. Mais interessante. E as provas também lá são muito mais densas, muito mais densas. Normalmente tem os midterms, que são as provas do meio, e tem os final exams, que são as provas... É mais exigente isso? É mais exigente, sim. Porque, não sei se é porque junta muita matéria, então, aí, por exemplo, teve uma matéria que eu tive um midterm e um final exam, então eu tive 3 meses de aula para uma prova e 2 meses de aula para outra prova. Então era uma coisa muito densa para estudar. E eles cobram muitas coisas específicas, assim, diferente do que eu achei aqui, que eu acho aqui, por exemplo, quando eu vou estudar para uma prova, eu sei o que é o principal de eu saber. Tem outros pontos ali que talvez eu deixe um pouquinho mais de lado, tipo uns dados muito específicos que talvez não vale tanto a pena eu colocar, demandar meu tempo para isso. E lá não, lá você tinha que saber exatamente, por exemplo, tinha uma prova que a matéria era sobre drogas em geral, né? E daí ali tinha exatamente a porcentagem de álcool no bafômetro do meu estado, que era feito tipo a lei seca lá. E tipo, foi um negócio que quando eu li eu falei, pô, acho que muito específico para eu saber, e acabou que caiu. Certo. E Felipe, você então gostou de ter estudado lá então? Você está falando que você gostou do sistema de avaliação, você não teve dificuldades então com nenhuma de adaptação, com o idioma também, tu tendo uma base em inglês assim, né, tranquilo para estudar lá? Exato. Eu confesso que fiquei um pouco envergonhado, então falei muito pouco durante as aulas, mas eu sempre conversava com o professor depois. Então, ali na primeira semana de aula eu peguei apenas 3 matérias, né? Eram 2 com a mesma professora e 1 com outro professor. Cheguei no começo da aula, ali na primeira semana, ô professor, é o seguinte, sou brasileiro, então ali tem a barreira da linguagem, meu inglês não é perfeito, então eu sou um pouco envergonhado, mas eu queria ver com você, se é tranquilo, trocar uma ideia com você depois das aulas. E sempre acontecia, então sempre quando eu tinha uma dúvida, às vezes eu não falava em voz alta por conta da minha vergonha. Eu chegava com ela, conversava com ela, e ela, Felipe, tudo bem. Outro professor também, que era matéria sobre introdução ao coaching, ele sempre me ajudava, me dava dica, falava o que eu tinha que fazer. Eu tive experiências trabalhando de maneira voluntária lá. Eles têm essa noção então que, né, pô, intercambista, o cara chegou de outro país aqui, né, tem essa abertura, assim, não tem aquela coisa tão Exato. Uma das professoras, que é a Robin, ela me amava, assim. Eu me lembro que ela, para tentar quebrar o gelo, ela dava um exemplo, por exemplo, ela dava um exemplo de rock, vou dar um exemplo de futebol então, porque tem brasileiros na turma. Ou tipo, eu contei pra ela, né, que eu sou atleta, não sei o que, e ela falou, qual que é a diferença de ser um atleta universitário ou um atleta amador igual o Felipe? Então o pessoal gostava, assim, não sei se foi porque eu fui, pô, legal, fui lá, troquei ideia com eles, tentei quebrar esse gelo, mas eles sempre tentavam me introduzir. Tem preocupação de inserir você no Exato, grupo, né? Exato. Você falou que fez algumas disciplinas lá, você optou por disciplinas assim que você pudesse revalidar na volta aqui, ou você foi atrás de coisas que você não teria no teu curso? Como é que é a tua escolha? Então, como eu me atrasei, agora para eu me formar eu só preciso fazer mais um estágio e meu TCC, então já fiz todas as matérias, então nem passou na minha cabeça em escolher matérias para eu validar, porque não preciso, não tenho mais matérias para validar. Então eu peguei o currículo, lá é um curso menor, né? É um curso de você consegue terminar o curso em 1 ano, é um minor, considerado um minor a educação física. Então eu escolhi coisas que iam agregar mais no meu currículo, assim, de conhecimento. Então eu acabei escolhendo uma matéria de introdução ao coaching, uma matéria sobre desenvolvimento motor e a outra matéria sobre a introdução geral à educação física. Então era uma matéria bem generalista. Você sente que agregou na tua formação? Agregou. Eu acho que eu tive uma visão muito maior depois de ir para lá, como funciona, como tem o tato com cada pessoa, sobre a importância. E uma coisa que me ajudou também é que, como eu já terminei todo o curso aqui basicamente, eu já sabia muita coisa do que o professor estava falando, só mudava o nome. Então mudava ali o termo que eles utilizavam, mas muita coisa eu já sabia. Só que eu pude ter uma visão deles sobre a preocupação, e hoje eu vejo que a preocupação que eles têm com
essas fases férteis do desenvolvimento motor é muito mais forte do que aqui. Tanto para esporte, sobre regras. Lá eu tive uma prova quase inteira sobre assédio, sobre como não ter assédio com os alunos. Então eles têm a regra lá, que é a regra de 2, Rule of Two, que você nunca pode estar sozinho com um aluno. Nunca. Em nenhum momento. Você quer ter um papo privado, chama outra pessoa. Chama um outro técnico, chama algum parente responsável, ou tenta fazer em um lugar aberto, porque é uma coisa muito forte lá. Sobre essa proteção, sobre o assédio. Foi uma coisa que eu acho que a gente não tem tanta essa importância. E acaba que seria muito mais importante a gente ter uma visão dessa, sabe? Esse respeito ao aluno, esse cuidado ao aluno que eles falam. Muda a tua visão até sobre certos assuntos, né? Você ter contato com como as pessoas lidam com isso em outra cultura, né? Em outro lugar. Exato. Claro, né? Eles falavam que, pô, você pode se achar a pessoa mais correta do mundo, mas, pô, previne, sabe? Tipo, para não ter problema. Por exemplo, de mandar e-mail lá, tanto é que teve uma questão da prova. Qual é o melhor jeito de contactar um estudante seu? E você nunca pode mandar uma mensagem direta. Você tenta criar um grupo no WhatsApp e manda todo mundo. Por exemplo, você vai comunicar com um e-mail, manda por e-mail do seu estudante e o pai, o responsável legal. Então, esse cuidado que eles têm, eu achei uma coisa que me abriu os olhos, assim, de como ter esse contato com os alunos, sabe? O Felipe, você contou aqui várias coisas, vários ganhos assim que o intercâmbio trouxe para você, muito em função da tua formação, né, de chamar atenção para esses assuntos que você está colocando agora. Mas eu queria te perguntar assim, a experiência em si de você ter ido para outro país e conviver com gente do mundo inteiro e tal, como é que você vê o impacto disso na tua vida, assim, na tua visão de mundo? Queria que você contasse um pouco assim, que impacto que isso teve em você. Boa. Eu vou separar em duas partes. A primeira parte é sobre os estudantes intercambistas que eu tive contato. Então, apesar de, por exemplo, eu não ter ido para a Holanda, tinha um holandês lá, eu aprendi muito sobre a cultura da Holanda. Então, eu já meio que já sabia, pô, é um lugar que eu quero ir, um lugar que eu não quero ir, sobre a cultura deles, como eles, sei lá, a cultura familiar deles, como funciona. Então, apesar de eu não ter ido, eu acho que eu pude pegar um pouco de cada país sobre a cultura deles. Quer dizer, o fato de você estar num grupo assim, internacional é uma coisa que enriquece mais ainda, né? Não é só o fato de você estar no Canadá, né? Você está no Canadá em contato com gente do mundo inteiro, né? Exato. Porque, assim, com canadenses, durante a faculdade, eu tive muito pouco contato. Porque outra coisa que é bem legal de comentar, lá no Canadá, pelo menos na minha universidade, se você não fosse amigo das pessoas por fora, ninguém falava com você na sala. Então, por exemplo, eu chegava na sala, cada um estava na sua mesa, daí tinha uns grupos já, só que durante a aula eles não conversavam. Então, acabava a aula, assim, saía... Assim, eu me lembro, toda a aula eu era o último a sair de sala. E não é porque eu ficava lá conversando com o professor, ou... Não, que, tipo assim, o professor falava, acabou a aula, todo mundo já estava com as coisas na mochila e saía. Então, não tinha muita conversa com o pessoal canadense, tinha mais com o pessoal... Vocês separam muito o que é a esfera pessoal das outras esferas do estudo, do trabalho, né? Uma coisa que a gente mistura muito aqui, né? A gente não está acostumado. Exato. Aqui, pô, eu cansei de chegar mais cedo na faculdade para conversar com meus amigos e cansei de ter que pegar 2 busões depois, porque eu queria ficar conversando. E lá não tinha isso, assim, não tinha isso. Eu acabei fazendo uma matéria com um brasileiro, daí sim a gente conversava, trocava ideia. Mas então você acabava interagindo mais com não canadenses. Exato. E daí agora voltando sobre qual que é a minha segunda parte. Eu fiz muito trabalho voluntário lá. Eu trabalhei numa escolinha de soccer, né, do nosso futebol. Eu trabalhei como árbitro de flag football, que é o meu esporte. E daí sim eu tive contato com canadenses, né? Então as pessoas que me gerenciavam, até que no soccer, quem trabalhava comigo era uma mexicana, uma colombiana, e o meu chefe era um mexicano. Só que muitos dos outros eram canadenses. Tinha um menino da Quênia também que trabalhou comigo. Então ali que eu tive mais contato com canadenses, que daí eu trabalhei com as crianças canadenses, e o respeito que eles têm é absurdo. Acaba o treino, todos os alunos vêm e falam muito obrigado. Muito obrigado. Assim como o árbitro também. Acaba o jogo,
todo mundo. Eles podiam discordar, já teve... Bem Canadá, né? Bem Canadá. Já teve jogo assim que eu tinha feito coisas erradas, depois refletindo, eu falei, pô, eu podia ter feito diferente, que provavelmente mudou o resultado da partida, e mesmo assim eles vêm, muito obrigado por ter apitado, muito obrigado por ter apitado. É legal você contar isso, porque a gente pensa no intercâmbio, claro, você vai lá para estudar, né? Você vai para fazer festa também, faz parte, né? Conviver com as pessoas e tal. Mas tem essas oportunidades que o intercâmbio abre, né? De você fazer, por exemplo, você achou lá a oportunidade de fazer intercâmbio voluntário. Sim. Tem gente que acha a oportunidade de fazer pesquisa, tem gente que acha a oportunidade de trabalho, de estágio, né? Sim. E é legal, né? Essa experiência para ti também foi, você considera como algo que aconteceu também. Como eu escolhi lá por conta do esporte, eu falei, pô, eu tenho que ter algum contato. Então, assim, na primeira semana que eu cheguei, fui lá no Instagram, fui lá no Google, procurei escolinhas de futebol de Edmonton. Mandei e-mail para todas, sei lá, umas 10. 3 me responderam. Daí depois eu me expliquei o que eu queria fazer, daí uma me respondeu. Daí essa eu fui lá e comecei a trabalhar como voluntário. E como árbitro, como eu estava morando com um ex-técnico meu, eles já tinham um contato com o pessoal de futebol americano em flag. Então a gente entrou em um time de flag, eu conheci muito, tipo, ali o que aconteceu? Acabei ficando 20 dias a mais depois de acabar as aulas. Então nesses 20 dias a mais, não tinha mais nenhum estudante intercambista. Todo mundo já tinha ido embora. Então tava eu, o casal que morava comigo, só que eu não tinha muito o que fazer, porque eu pensei, pô, vou pegar 20 dias a mais para aproveitar, viajar, não ser um negócio tão breve. E daí nesse período eu comecei a jogar mais e apitar mais. Então eu apitava 6 jogos por semana, eu jogava de 4 a 5 jogos por semana. Então eu tive muito contato com o esporte nessa época, nessa fase final ali do meu intercâmbio, jogando e apitando e demonstrando. Então eles eram muito... Nunca vou esquecer o nome dele, o Ed, que é um cara que, pô, ele falava, vamos jogar hoje, lançar umas bolas, te pego em casa e é isso. Um filipino de 41 anos, a gente ia lá, ficava jogando futebol americano, colocava nos times, joguei vários campeonatos. Expliquei minha situação, né? Falei, pô, começou a ter o esporte outdoor esse mês passado, por conta do frio. Então eu não ia ficar a temporada inteira. Então eu expliquei minha situação e eles falaram, não precisa pagar cheio, pode pagar menos, né? Porque lá é bem caro para participar. Uma inscrição de campeonato é $250 por 2, 3 meses para você jogar. Eu falei, pô, não vale a pena, eu vou ficar 3 semanas, 4 semanas. Eles falaram, então não precisa, vamos dar um jeito. Felipe, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, infelizmente, né, que está bem bacana o papo, queria que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em fazer intercâmbio, baseado na tua experiência, assim, o que você diria para incentivar as pessoas a buscar o que você conseguiu? Boa. Bom, vou contar o que eu fiz e eu acho que pode servir de ajuda para vocês. Ir atrás. Pô, tem um edital de 10, 12 páginas, cara, lê, é uma experiência, eu nunca vou ter uma experiência igual na minha vida. Com esse suporte, se não fosse o suporte da UDESC com a bolsa do Proome, eu não teria conseguido ir. Então, pô, é chato, ninguém fala, pô, eu gosto de ler edital, mas pô, lê o edital, pergunta para pessoas, vê ali, por exemplo, agora o podcast Intercâmbio eu não sabia antes de eu ir. Se eu fosse alguém que estou pensando em ir, eu ia mandar, manda lá um Instagram pra mim, pô, Felipe, quero ir pro Canadá, quero ir pra América do Norte, o que você acha que eu poderia fazer pra me preparar melhor? E se programe. Teve muitas pessoas que eu conheci, dos intercambistas, que foram pra lá e não se planejaram, não se prepararam, tanto psicologicamente quanto financeiramente. Então, pô, você chega lá, você não vai estar com a sua família. Foi a minha primeira experiência morando sozinho. Então, pô, eu também não sou um mestre cuca, mas, pô, um mês antes eu vou dar um esforcinho para ter o que comer lá. Ou, por exemplo, tinha gente lá que nunca tinha feito comida, nunca tinha lavado roupa, ter que se planejar financeiramente, fazer mercado. Então, tenta se planejar, prever o que vai acontecer no futuro, para você não chegar lá e não ter nenhum suporte, né? Porque como você não está com a sua família, você não tem como estar na madrugada, o pai vem me buscar aqui, estou em tal lugar. Não tem isso. Tem que ter uma autonomia, né? Exato. Então é isso. Bem legal aqui o papo que a gente teve com o Felipe. A gente falou com o Felipe Morlo,
é estudante de Educação Física da Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, estuda no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, o CEFID, aqui em Florianópolis, e ele falou com a gente sobre a experiência de intercâmbio bem bacana que ele teve no Canadá, na Universidade Concórdia, na cidade de Edmonton. E a gente vai deixar o teu contato, Felipe, então, na descrição aqui do podcast, para quem quiser saber mais sobre a experiência dele, né? Que ficou interessado, quiser estudar no Canadá também, ou ficar só curioso, pode mandar aí um direct para ele pelo Instagram, que ele vai ficar feliz aí em responder, dar mais informação. E lembrando sempre que a gente tem, além dessa entrevista, ali no feed do podcast, a gente tem mais de 100 entrevistas para vários destinos diferentes, várias universidades diferentes. Dá uma olhada lá, que se não é o Canadá, para onde você ir, certamente tem alguma entrevista ali com uma experiência bacana ali que vai te interessar, vai inspirar e vai trazer informação para você. Dá uma olhada também lá no nosso site, que é o udesc.br/exag/intercâmbio podcast. Lá você encontra todos os links para ouvir o podcast. A gente está em várias plataformas, tem Spotify, Apple Podcasts, YouTube, tá? Tem várias maneiras ali, você escolhe a sua plataforma preferida, tá? E a gente tem também no site uma coisa bacana que é o mapa do intercâmbio. A gente tem um mapa interativo onde você encontra ali todas as universidades que têm convênio de intercâmbio com a UDESC e também tem link para todos os episódios do podcast que já foram publicados, tá? Dá uma olhada lá, segue a gente no Instagram também, o Instagram é o @intercâmbiopodcast, a gente anuncia ali os episódios que vão entrando e também dá outras informações interessantes ali no nosso Instagram para quem se interessa por intercâmbio. Então é isso, Felipe, eu quero te agradecer muito mais uma vez por ter compartilhado aqui a tua experiência com a gente. Eu que agradeço, um espaço legal aqui para trocar uma ideia, relembrar um pouco, apesar de ter chegado no domingo, faz 2, 3 dias que eu cheguei. É legal relembrar como é que foi, como é que é, poder dar dicas aí pro pessoal que também tem esse sonho de morar fora, estudar, que seja fazendo intercâmbio. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo episódio.